pessoal, então vamos continuar. Então aqui agora a gente vai criar o método deletar, tá? Vamos criar aqui deletar, ele não vai ter retorno. Vou colocar aqui um public void, dar o nome do método aqui de deletar, e aqui a gente anota o nosso método com delete mapping, tá? Agora a gente vai passar aqui o nosso path, né, que é o /id. Feito isso aqui, a gente vai colocar aqui o path variable header id. Como a gente não vai retornar, a gente só vai chamar aqui o deletar passando o id, beleza? Dá um alt enter aí para a gente criar o nosso método de deletar lá na nossa classe usuário service. Feito isso aqui, agora aqui a gente também vai anotar com @transactional, e aqui a gente vai chamar aqui o nosso usuário repository ponto find by id. Primeiro a gente vai ver se esse usuário realmente existe, né, para poder deletar ele. Se ele existir, nós vamos pegar esse usuário e vamos deletá-lo. Passa aqui comparando. Aqui a gente vai retornar um void type, né, porque não está retornando nada, beleza? E se não existir, a gente vai estourar exception, beleza? Aqui a gente vai estourar aqui o new response status exception, passando aqui o http status.notfound e o msg, beleza? Então pronto, está feito aqui o nosso deletar. Se ele achar, ele vai deletar; se não achar, a gente informa para o usuário, para quem solicitou a exclusão, que o usuário não foi encontrado com base nessa mensagem aqui, tá? Esse teste de deletar aqui, agora a gente vai fazer ele um pouco diferente dos outros que a gente criou até agora, tá? A gente não vai testar aqui por integração, eu vou apresentar para vocês uma outra forma da gente testar aqui o nosso endpoint, tá? Então a gente pode começar testando o nosso endpoint do usuário hash controller aqui, ó, do deletar. Então lá na pasta hash, no pacote hash, a gente vai criar uma nova classe. A gente vai chamar ela de usuário hash controller test, tá? E aqui nessa classe a gente vai injetar as classes que a gente precisa aqui primeiro, né? E as dependências também que a gente precisa para executar o teste. Então a gente vai precisar do usuário hash controller para chamar o método de deletar. A gente vai anotar com @injectMocks. Aqui também a gente vai precisar do usuário service. Vai anotar com @mock. E aqui a gente vai criar o nosso método aqui de configuração, setup. A gente vai anotar com @before, que a gente quer que ele execute antes de cada método. E aqui mockup annotations.initMocks, tá? Para inicializar aqui os nossos mocks. Feito isso aqui, agora a gente vai criar um método para ver se ele vai passar dentro do usuário hash aqui, ó, para ver se ele vai entrar dentro do deletar e passar por esse método aqui, né, do deletar passando um ID, tá? Então a gente vai criar aqui o void deve chamar método deletar, deve chamar o método deletar passando aqui um ID. E aí a gente vai verificar, a gente vai usar aqui o verify, ah tá, peraí,
Faltou aqui a gente abrir aqui as chaves. Tira esse parâmetro aqui, a gente só criou o nosso método, deve chamar o método deletar. Agora aqui dentro a gente vai verificar, né, se ele chamou esse método aqui, usuário service.deletar. Vou entrar aqui. Usuário service não, hash control. A gente vai testar para ver se ele vai entrar dentro desse método deletar e se ele vai chamar o usuário service.deletar, tá? Então primeiro a gente vai chamar aqui, vai executar o usuário hashController.deletar passando o ID como parâmetro. E aí aqui a gente vai verificar se ele chamou dentro do objeto usuário service, se ele executou uma vez. Vamos importar aqui do Mockito. Esse aqui. Se ele chamou uma vez o método deletar com o ID1, tá? E aqui o nosso método a gente anota com @teste. Então se ele chamar aqui é porque ele passou pelo deletar do usuário service, né, uma vez passando ID1. Bom, então deu certo, a gente validou aqui que ele passou pelo teste, beleza? Então agora a gente vai testar o método usuário service, lá o método deletar da classe usuário service. Então a gente pode ir lá para o usuário service test, tá? Testar o nosso método deletar, beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um método que a gente vai testar. Vamos lá no nosso usuário service para ver. Primeira coisa, a gente vai testar se ele vai passar pelo... Se o usuário existir, né? O usuário existindo, ele vai passar pelo usuário repository.delete com o usuário que ele encontrou, beleza? Então a gente vai testar se ele passou por esse método aqui e vai ver se o usuário, né, qual foi o usuário que passou por esse método, tá? E verificar se é o mesmo que a gente estava esperando que fosse. E o segundo teste que a gente vai fazer é se não for encontrado um usuário, que ele vai retornar essa exception aqui embaixo, tá? Então beleza. Então vamos dar um nome aqui para o nosso método de deve chamar método, deixa eu comentar aqui, o método delete. Quando que ele tem que chamar, né? Vamos executar aqui o usuário service.deletar, tá? Passando aqui como parâmetro, a gente pode pegar o próprio usuário admin aqui, deixa eu ver se a gente tem um usuário admin aqui. Tem o José, a gente pode passar o José.getID como parâmetro. Só que quando ele chamar esse método, né, o findById, como a gente anotou o usuário repository aqui no teste, ó, com @mock, né, então ele não tem retorno esperado, então a gente tem que mocar esse retorno esperado. Tá? A gente tem que falar o que ele vai retornar. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos chamar aqui o when, quando então ele executar usuário repository.findById, passando aqui o José.getID, e a gente vai retornar um optional, tá? Ponto off, e aqui vai passar o José. Por que ele retorna um optional? Porque o findById ele retorna um optional. Simples assim, tá? Então feito isso aqui, ele vai retornar aqui o José pra gente. E o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o usuário repository .delete foi executado. Só que a gente vai capturar o usuário que passou por aqui, tá? Como que a gente faz para capturar ele? A gente precisa criar deixa
vamos declarar aqui um argument capture, tá, para capturar. E qual que é o tipo, né, do objeto que a gente quer capturar? No caso aqui é um tipo usuário. E aqui a gente dá o nome de usuário, tá muito grande, vou colocar aqui de capture, beleza? E aqui a gente anota com capture. Então feito isso aqui, a gente vai colocar aqui o usuário capture ponto get não, ponto, a gente quer capturar, então é ponto capture. Então feito isso aqui, a gente já está capturando aqui o objeto que passou pelo delete, tá? E como que a gente faz para verificar qual foi o objeto capturado, né? A gente pega aqui assert equals para verificar se o usuário capturado, .get value, .get nome, por exemplo, esse é o mesmo nome, e aí José.get nome, vou verificar se é o mesmo, tá? Lembra de anotar aí com @teste. Então se for o mesmo aqui, ele vai retornar aqui um verdadeiro, beleza? Bom, teste validado. Então agora a gente pode testar se o usuário não foi encontrado, né? A gente tem um outro cenário aqui, ó. Se não foi encontrado, a gente vai retornar a exception informando para o usuário que fez a requisição que esse usuário que ele tentou excluir não foi encontrado. Então aqui a gente vai criar public void deve retornar uma exception ao excluir um usuário não encontrado, beleza? Feito isso aqui, então a gente vai anotar aqui com @teste. E para testar, vamos chamar o nosso usuário service.deletar, passando aqui o josé.getid. E aqui a gente vai anotar aqui com usuário repository.findById josé.getid. E o retorno, né, a gente vai retornar aqui um optional, só que um optional vazio, tá? Exemplo, um empty, tá? Que não tem nada. E como é que faz para testar e validar esse método de teste? Né? Se o retorno dele for uma exception, tá? Então aqui no annotation teste, a gente pode passar aqui um value, né, que é o expected, e dizer que a gente está esperando um response status exception, beleza? Então, feito isso aqui, né, a gente garante que o response status exception está sendo retornado, né? Ou ele vai validar o teste. Então a gente pode executar. E beleza, então validado o nosso teste unitário. Então feito isso aqui, a gente criou o nosso CRUD, tá? Cadê aqui? Buscar por ID, buscar por filtro, salvar, editar e deletar. Até agora a gente não testou, né, no Postman para ver se realmente está funcionando. A gente está validando tudo por teste unitário. No final a gente vai testar no Postman, beleza? Por enquanto a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Então, beleza, pessoal. Aí a gente se vê no próximo vídeo para dar continuidade aí no desenvolvimento da API. Beleza? Até mais.